Galera, muito boa tarde para todos. Então, começar a nossa aula hoje, uma aula que eu preparei com muito carinho para vocês, para a gente aprender um pouquinho mais e entender por que que talvez a gente não está conseguindo prosperar na nossa vida. Tem muita coisa que a gente precisa dizer basta, precisa dizer chega, e às vezes a gente não faz isso. Então, hoje aqui nessa aula você vai aprender no que você precisa dizer chega, no que você precisa dizer basta, ok? Mas para a gente começar, eu quero dar só alguns recadinhos, tá bom? Os recadinhos importantes. A aula está sendo gravada e a participação de vocês ela é bem-vinda. Mas aí, quando for para participar, a gente pede para vocês levantarem a mão e aí a gente chama, tá bom? Mantenham os microfones de vocês desligados, tá? E como a aula está sendo gravada, se você aparecer para você conversar, falar sobre a sua experiência, fazer alguma pergunta, saiba que você está dando direito para a gente do uso da imagem, tá bom? Além disso, gente, eu gosto sempre de falar nas minhas aulas que existe um conceito, um princípio que eu sigo na minha vida e que é um princípio, uma lei da vida, que é a lei do equilíbrio, né? Onde nós recebemos e nós damos em equivalência. Então, eu vou pedir a vocês que aqueles que puderem deixar as câmeras ligadas, que façam isso, por favor, tá bom? Porque aí a gente está aqui dando da gente para vocês, e aí vocês deixam as câmeras ligadas para eu ver o rostinho de vocês e saber se vocês estão entendendo, se está dando tudo certo, tá bom? Eu sei que algumas pessoas não podem ligar as câmeras, mas se você puder, por favor, liga a sua câmera para a gente te ver, tá certo? Então, vamos começar com o nosso conteúdo. Eu gostaria de começar fazendo umas perguntinhas para vocês, e aí vocês podem ir colocando no chat aí, tá? Que eu vou lendo. Conta aqui para mim. Alguns de vocês já se pegaram desempenhando tarefas que não eram suas? Fazendo coisas que não era sua obrigação de serem feitas? Coloca para mim no chat se isso já aconteceu com você. Você já se pegou atrasada nas suas próprias tarefas? Porque você se ocupou demais com a tarefa de outras pessoas? Quando você foi ver, você não fez nada daquilo que você precisava fazer, mas fez para um monte de gente as coisas que eram tarefas delas. Você já precisou, por exemplo, fazer algo que você não queria fazer de jeito nenhum, mas você foi obrigado a fazer porque você não teve coragem de dizer não para a pessoa que te pediu? Quem de vocês aqui, diga eu, já perdeu noites de sono preocupada ou preocupado com o problema de outra pessoa? Diga eu, já perdi sono. Ou talvez não perdeu o sono, mas ficou o dia inteiro remoendo a situação de um problema que nem teu não era, era de uma outra pessoa. Olha lá, ó. Muita gente dizendo, ó, o Marcos disse muitas vezes. Se vocês já passaram por isso, já sentiram isso, já disseram sim para algumas dessas perguntas, eu estou vendo aqui que vários de vocês disseram que sim. Então, parabéns, você é um ser humano. Isso é normal, é natural de acontecer. Vez ou outra a gente se pega nessa situação. Isso é normal, gente. São coisas da vida. Agora, começa a ser um problema, começa a ser disfuncional quando você começa a perceber que esse tipo de situação é uma rotina na sua vida. Quando você começa a perceber que isso acontece muito com você. Sabe? Se você sempre se você sempre se pega desempenhando tarefas que não são suas, ou atrasando as suas próprias tarefas por causa das tarefas dos outros, ou fazendo coisas que você nem queria fazer, mas
ficou sem graça de dizer não. Ou se você perde sono, às vezes, com problema de outras pessoas, você já parou para se perguntar? Você entende quais são as implicações disso na sua vida e nos seus negócios? Vocês já pararam para analisar o que viver constantemente essas situações podem fazer com a sua vida pessoal e, consequentemente, com a tua vida profissional? Se vocês nunca se perguntaram, nunca pensaram que uma coisa pode ter relação com outra, eu vou dizer aqui para vocês nessa aula que sim, tem tudo a ver, tudo a ver. E a gente vai conversar bastante sobre isso. Então, se nesse início dessa aula você já se identificou com alguma coisa, não sai. Assiste até o final. Assiste até o final, porque você pode cair aqui algumas fichas, você pode ter aqui alguns insights que talvez podem iluminar a sua vida de uma forma, no sentido de você falar, era isso que eu estava precisando para deslanchar aqui nas minhas vendas. Era isso que eu estava precisando para dar uma virada aqui na minha vida. Eu precisava ter ouvido isso antes. Por que eu não ouvi isso antes? Então, não sai da live, tá? Fica aqui até o final. Porque as implicações disso na nossa vida são muitas. Pensa no seguinte, gente. Como que você acha? Vamos colocar uma situação aqui. Vamos supor uma pessoa que é professora, por exemplo. Uma professora. Quais que são as funções de uma professora, as tarefas, né, de uma professora? Ela precisa preparar a aula, ela precisa ministrar a aula, ela precisa orientar os alunos ali nas tarefas, ela precisa corrigir as tarefas dos alunos. Não são tarefas de professoras? São tarefas, né? Agora, por exemplo, vamos imaginar que estourou um cano no banheiro da escola. É tarefa da professora ir lá resolver isso? Se ela tiver que deixar as coisas dela para ir lá resolver isso, será que ela vai conseguir cumprir com as suas tarefas na função de professora? Alguém vai ficar em defasagem ali, né? Os alunos que vão sofrer, porque ela vai estar desempenhando um papel que não é dela. Isso acontece, gente, com todo mundo. Talvez nós não somos professores, né? Você não trabalha numa escola, mas no dia a dia você tem uma função na qual você exerce. Nós somos indivíduos e como indivíduos nós participamos de vários sistemas. Em cada sistema a gente tem uma função e essa função nos atribui tarefas. Então, por exemplo, uma mulher ela tem a função de professora dentro da escola e como professora ela tem todas aquelas tarefas que ela precisa exercer. Nós não somos professores, mas nós somos indivíduos, nós temos uma função e precisamos assumir as nossas tarefas. Agora, se a gente precisar assumir as nossas tarefas e de outras pessoas, o caldo começa a engrossar. Por exemplo, como é que você acha que fica uma esposa que, além de cumprir as suas próprias tarefas na função de esposa, também precisa cumprir as tarefas do marido? Ou o contrário, o marido, que além de cumprir as suas tarefas na função de marido, precisa cumprir as tarefas da esposa. Ou como será que fica um filho que precisa assumir as tarefas que são designadas aos pais? Como que fica um funcionário se, além de cumprir as suas próprias tarefas, ele precisa cumprir as tarefas de 2, 3, 4, 5 funcionários ao mesmo tempo? A Amanda colocou aqui no chat uma palavrinha mágica: sobrecarregado. Sobrecarga. É isso o que acontece. No mínimo, tá? Porque muita coisa advém disso. Mas, no mínimo, a pessoa se sente sobrecarregada.
E essa sobrecarga vai afetar a vida da pessoa. Aí eu pergunto para vocês, se afeta a vida da pessoa, vai afetar ou não o desempenho profissional dela também? Quem acha que afeta? Levanta a mão para eu ver. É, exatamente. Vai afetar, gente. Não tem como. Sabe por quê? Porque sobrecarga afeta a nossa saúde física e emocional. Quando nós estamos com problemas de saúde física e emocional, vai afetar todas as áreas da nossa vida. E o profissional é uma delas. Por exemplo, saúde física. Dor na coluna, cervical. Você mal consegue mover o seu pescoço. Você mal consegue movimentar o seu pescoço. Acorda de manhã com torcicolo. Dores na lombar. Mal consegue dar um passo. Quadril doendo. Enxaqueca, dores terríveis na cabeça. Não consegue se concentrar. Vontade de sair gritando com todo mundo que vê na frente, de tanta dor de cabeça. Cólicas abdominais terríveis. Dores. Você não consegue pisar o pé no chão, porque parece que entra lá dentro do seu útero. E as emocionais? Ansiedade, uma taquicardia, uma sensação de desespero, a pálpebra se mexendo. Quem que já teve a pálpebra se mexendo assim, ó, tremelicando? Você fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o meu olho? A pálpebra se mexendo. Depressão, angústia, um choro, um vazio aqui dentro, um bolo na garganta. Sensação de incapacidade, eu não presto para nada, eu não consigo fazer nada. Sabe por quê, gente? É muito interessante isso. A pessoa que dá conta das suas próprias tarefas e de um monte de gente não dá conta de nada, na verdade. Porque a gente só tem 2 braços, 2 mãos, tem um cérebro e tem 24 horas. Então, o que acontece? Você vai querer dar conta de um monte de coisas, de um monte de gente, você não consegue dar conta de nada. Aí chega ao final do dia, você pensa, eu não fiz nada, eu não dei conta de nada. Então, eu sou incapaz, eu sou assim mesmo, eu fico inventando coisa para minha cabeça, eu já sabia que isso não ia adiantar para mim, isso aqui eu não deveria nem ter começado, eu não presto para nada mesmo, eu sou um idiota, eu sou um burro, eu sou um incapacitado. Sentimentos e pensamentos de incapacidade. Talvez se você estivesse dando conta das suas tarefas, você dava conta, mas como você quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você acaba não fazendo nada. Quem aqui está se identificando com isso que eu estou falando? Levanta a mãozinha para eu ver. Olha aí, essa aula, então, oportuna, né? Olha quantas mãozinhas levantadas. Você já se perguntou por que você desenvolveu esse comportamento? Todos vocês levantaram a mão. Já se perguntou por que eu sou assim? Por que tem gente que dá conta de fazer as coisas naturalmente e eu não consigo? Por que tem gente que tem tanta facilidade em dizer, olha, desculpa, mas eu não posso fazer isso. Desculpa, mas eu vou ter que dizer não. E eu não consigo. Ou se eu faço, se eu digo não para alguém, eu fico 2, 3 dias me culpando, achando que eu sou a pior pessoa do mundo, achando que a pessoa ficou com raiva de mim porque eu disse não. Por que que as pessoas, às vezes, desenvolvem esse tipo de situação? Eu vou dizer aqui para vocês que, diante de estar trabalhando, né, com pessoas já há um tempo, eu percebi algumas raízes, alguns porquês.
disso. As causas de uma pessoa desenvolver esse tipo de comportamento. E isso tem muito a ver com a criação que a pessoa teve. Ai, pronto, lá vai a Sheila falar de novo de família. Lá vai a Sheila falar de novo de criação. Nós vamos bater nessa tecla. E talvez hoje você escute algo que você pense assim, como que a Sheila sabe disso da minha vida? Meu Deus, não foi desse jeitinho que aconteceu, mas foi bem parecido com o que aconteceu comigo. Então, eu quero que vocês prestem atenção e percebam se de alguma forma algo parece um pouco com o que você viveu, tá? Eu vou trazer aqui os meus bonequinhos para vocês conseguirem enxergar algumas dinâmicas. Eu vou só, deixa eu mudar aqui a minha câmera de um jeito que vocês consigam ver. Aqui, vocês conseguem ver bem? Faz assim para eu saber. Está dando para ver? Ok. Então, gente, aqui a gente tem um homenzinho. Vamos imaginar que esse aqui é o seu pai. E vamos imaginar que essa daqui é a sua mãe, ok? Seu pai e a sua mãe. E você tá aqui, ó. Vou usar uma menininha, mas você é homem, imagina que é um menininho. Você tá aqui olhando para o seu pai e para sua mãe. Acontece que seu pai tinha alguns problemas. Ele era um homem violento, ou ele era alcoólico, ou ele era drogadicto, ou sei lá, qualquer tipo de problema que isso fazia com que ele fosse mais afastado da família, ausente emocionalmente ou fisicamente. E você olhava lá, ó, para a situação e você via que para sua mãe era pesado ter que lidar com tudo sozinha. Aí você vinha aqui, ó, aqui você tinha uma função. Aí você vem para cá, ó, para ajudar a sua mamãe, porque é pesado para ela. Aqui você tem outra função, porque aqui é o lugar de uma outra pessoa. Então aqui você começa a cuidar da sua vida e das tarefas de outra pessoa, porque você já está numa outra função. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar agora que essa mãe aqui é uma mãe solteira. Uma mãe solteira. Essa mãe solteira, ela tem trabalho, ela tem mais vários filhos para cuidar, aqui. Ela tem a própria vida pessoal dela, ela tem que ajudar os pais dela, ela tem que estudar. Olha que carregado que é a vida dessa mãe. Aí essa filha que olha para tudo isso que essa mãe está passando, e aí ela pensa, meu Deus, coitada da minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu vou fazer alguma coisa aqui, não sei, vou arrumar a casa, eu vou cuidar das minhas irmãs, eu vou fazer alguma coisa para aliviar a barra da minha mãe, porque minha mãe já tem muita coisa para fazer. Então ela está cumprindo as funções de um adulto. Ou talvez, né, que é muito comum, esse pai e essa mãe que trabalham duro. E mesmo trabalhando duro, não conseguem cumprir ali com todas as demandas financeiras da família. O dinheiro é muito curto. Então, essa criança aqui, ela já começa a trabalhar também. Pai e a mãe leva junto, ou já começa a inventar uma coisinha para fazer.
vender alguma coisa, ou ajudar no trabalho junto com o pai e com a mãe, leva para a loja para ajudar também a trabalhar na loja, leva para a roça para ajudar na roça, leva a criança junto para trabalhar também. Tarefa de criança? Não, mas a vida foi acontecendo e essa criança precisou desenvolver desde a infância a habilidade de ter que cumprir com as suas tarefas e as outras tarefas de um monte de outras pessoas também. Faz sentido, gente, isso para vocês? Coloca aqui no chat para mim se alguns de vocês viveram algo parecido com isso, para eu saber. Ou talvez até uma dessas situações aqui. Olha aí, algumas mãozinhas levantadas, né? Todas essas dinâmicas, gente, que eu coloquei aqui, e existem várias outras, faz com que uma pessoa, desde muito cedo, aprenda a aderir uma postura de eu tenho que. Não é que ela queria fazer isso, mas eu tenho que, eu tive que fazer isso. Não foi uma opção para mim, eu tinha que fazer aquilo. Quando a gente desenvolve essa postura desde muito cedo, é muito natural que isso seja natural para a gente. Para a gente é normal ter que dar conta de um monte de coisas, porque eu aprendi isso na minha infância. Então, eu vou para a minha vida adulta continuo achando que eu tenho que fazer um monte de coisas. E aí você se fala, mas eu fui obrigada a fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Aí você, né, no seu dia a dia, você acha que você tem que ajudar todo mundo, que você tem que fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar de braço cruzado sabendo que aquela pessoa está passando por isso. Eu tenho que ajudar, eu tenho que ir aconselhar, eu tenho que dizer alguma coisa. Ou até tem aquelas pessoas que acham assim, não, eu tenho que reclamar, porque já não me sobrou de nada da minha vida. Se eu não reclamar, eu enlouqueço. Então eu tenho que reclamar. Eu não consigo ficar calada. Eu sou obrigada a fazer isso. Então entende, gente? Se eu preciso dar conta das minhas próprias coisas e de mais de um monte de gente, fato, eu não vou dar conta. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir desenvolver as minhas próprias tarefas. Então, vamos lá. Coloca aqui para mim na Timol, vocês que são da Timol aqui, quais são as tarefas que vocês precisam desenvolver na função de profissionais dentro da Timol, por exemplo. Coloca aí quais são algumas das tarefas que vocês precisam fazer. Porque eu sei que vocês precisam assistir os treinamentos, vocês precisam ir atrás das vendas, vocês precisam organizar o tempo de vocês para conseguir ajudar os seus diretos. São muitas tarefas, não é? Treinar os patrocinados, estudar, abordar as pessoas. Não é isso? Olha quantas tarefas. Convidar, fazer vendas, desenvolver a rede. Olha aí, são várias tarefas. Agora, se no momento em que eu devia estar fazendo essas tarefas, eu estiver fazendo tarefas de outra pessoa, eu vou ter bons resultados? Vai adiantar eu querer conseguir ser um sucesso dentro da Timol se eu insisto em vez de cumprir essas tarefas que eu preciso cumprir, eu estar fazendo coisas que nem era da minha conta estar fazendo? Às vezes, gente, a gente está tão acostumado a desempenhar as tarefas de outras pessoas que a gente, às vezes, faz isso em pequenas coisas. A gente desenvolve essa postura em pequenas coisas, não só nas grandes também, mas às vezes em pequenas coisas.
E às vezes a gente nem percebe que além de nos atrapalhar, de nos desviar o nosso foco, além disso, ainda não ajuda as outras pessoas. Pensa comigo uma coisa. Dentro da sua família, você está casado já há 10 anos. Tem gente aqui que eu tenho certeza que já está casada há mais, né? Quem é casado aqui, coloca quantos anos de casado você tem? Para eu ver. Quem é casado já? Coloca aqui no chat para mim. Quantos anos? 13, 25, 27, 30, 35. Olha, pessoal aí, vários anos de casado, né? 41. Que legal. Parabéns aí. Então, você tem aí, ó, 20, 30, 40 anos de casado. E o teu marido continua fazendo aquilo que você já disse 1000 vezes que ele precisa mudar. Seus filhos já estão com 15, 16, 17, 18, 20 anos. E eles continuam te dando nos nervos, porque você diz exatamente o que eles precisam fazer, e eles continuam fazendo completamente diferente do que você fala que é para eles fazerem. Na sua família, você tem aí, você, seu marido e seus filhos. Você quer que eles mudem de qualquer jeito. Eles não mudam. O que é mais fácil? Continuar querendo que eles mudem ou você mudar o seu próprio comportamento? É mais fácil mudar o seu próprio comportamento ou o comportamento de todos eles? E às vezes a gente expande isso para fora da família. Gente, no mundo a gente tem aí 8 bilhões de pessoas no mundo. O que é mais fácil? Querer mudar todo mundo ou começar a mudança dentro da gente? É essa conta que a gente precisa fazer. Porque a gente não percebe que na ânsia de querer mudar as pessoas, duas coisas acabam acontecendo. Duas, geralmente. A primeira, a gente se distrai. A gente se distrai, a gente perde o foco. Aí aquela pessoa lá que tem todas aquelas tarefas para fazer, para conseguir desempenhar um bom papel dentro da Timol, por exemplo, mas em vez disso, tá indo resolver o problema da amiga, tá indo fazer compras para a sogra, tá indo cuidar dos problemas financeiros do filho, sai fazendo um monte de coisa, aí não tem tempo para dedicar lá. Perde o foco daquilo que é importante para ela. Essa é uma das coisas. A segunda coisa é passar a ser uma pessoa que tem uma atitude reclamona. Uma atitude de reclamação, de vitimismo. Às vezes a gente não percebe, gente, mas a gente está tão acostumado a reclamar que a gente nem percebe mais que a gente está reclamando. Seu patrão, seu dirigente, seu pastor, seu líder, fala assim, ó, pega essa rua subindo aqui. Aí você começa a falar para o seu companheiro, a gente devia pegar descendo. Eu não sei por que a gente está fazendo desse jeito, nós trabalhamos nessa rua aqui ontem. Ah, por que está mandando a gente fazer desse jeito? Era melhor a gente fazer assim ou assado. Percebe que você está tentando assumir uma tarefa que não é sua? É uma tarefa do seu líder. Mas você, do seu lugar, como você não pode exercer aquela tarefa, o que te sobra é reclamar? E aí você começa a reclamar que devia ser feito de outro jeito? Você começa a achar que você tem que fazer alguma coisa. Que você tem que falar algo, fazer algo pelo outro. Então, às vezes está tão grudado dentro da gente que a gente nem percebe. Quantas vezes a gente deixa de fazer aquilo que é importante para a gente para fazer de outra pessoa? Se a gente for olhar hoje, gente, quantas pessoas aí perdem amigos querendo ajudar? Na maior das boas intenções, na maior das boas intenções.
Mas aí se mete nos assuntos que não era para se meter. Quantas pessoas aí nessa era da internet, né? A gente vê aí um monte de gente cancelado, né? E aí muitos cancelamentos acontecem por quê? Porque as pessoas têm coragem de ir lá falar o que o outro tem que fazer. Acha que, não, a pessoa fez uma coisa, eu tenho que fazer um comentário aqui para falar para ela como que ela deve agir, porque isso está errado. Quantos de nós, talvez, não tenha arrumado confusão, briga, discórdia dentro da família, porque você vai lá dizer para o seu pai, para sua mãe como é que eles devem, o que, que eles devem fazer, como é que eles têm que cuidar da saúde, como é que eles têm que cuidar do dinheiro. Você vai lá na casa do seu irmão, falar para o seu irmão que ele tem que tratar a esposa de um jeito, que ele está tratando errado, né? A gente arruma confusão, gente. E uma outra coisa que eu percebi muitas vezes aí de a pessoa desenvolver esse comportamento de se sentir na obrigação de fazer coisas pelos outros, é o que a gente chama de aquela pessoa boazinha demais. Quem aqui sente que é uma pessoa boazinha demais? Levanta a mão para eu ver. Vocês sabem o que significa esse conceito? Uma pessoa que é bonzinho ou boazinha demais? Ó, já teve várias pessoas que levantaram as mãos. Quer ver uma coisa? Ó, baixa todo mundo a mão. Baixa todo mundo a mãozinha, que eu vou fazer outra pergunta agora para vocês. Baixa todo mundo a mãozinha. Que eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui já ouviu o seguinte? Quem que já ouviu na infância, na adolescência, o seguinte? Fulano é maduro demais para a idade. Fulano é maduro demais para a idade que tem. Ninguém acredita, né? Aí, ó. Eu, às vezes vem pais, né? Pessoas vêm fazer atendimento, e aí conversando na família, né? Aí os pais falam assim, eu não preciso me preocupar com fulano. Fulano tem 12 anos, meu filho tem 12 anos, mas eu nem preciso me preocupar com ele, porque não me dá um pingo de trabalho. Olha, eu tenho tantos filhos, mas eu nem preciso me preocupar, porque a minha filha mais velha, olha, minha filha mais velha parece que é mãe daqueles meninos. Porque cuida deles melhor que eu. Não é, gente? Ó, a Cristina falou, eu quando criança. Eunice disse, eu já ouvi muito e ainda ouço. Vários de vocês com as mãozinhas levantadas. A Kátia disse, minha mãe falava isso de mim. A Cida se reconheceu. A Maria Ângela está dizendo que muita coisa está fazendo sentido. O Washington disse que o pai dele dizia isso para ele. Eu já ouvi muito isso, gente. E eu vou falar para você, não é ruim de ouvir isso, não. É gostoso. Você fica assim, olha, né? Sou madura para minha idade. E, né? Olha, não precisa se preocupar comigo, eu sou um bom exemplo. Mas, gente, eu vou falar para vocês que isso às vezes é pesado. Talvez a pessoa nem se dê conta do quanto que isso é pesado, mas é bem pesado. Porque às vezes a pessoa, ela se torna boazinha, ou por causa daquelas situações que eu trouxe para vocês, né? Então, por exemplo, um pai ou uma mãe com tanta coisa na cabeça, que aquele filho fala assim, eu não posso dar trabalho, eu não posso desobedecer, eu não posso arrumar uma confusão na escola, eu não posso tirar notas baixas, eu não posso brincar na rua, porque vai que eu arrumo uma confusão, eu não posso me machucar, não posso ralar meu joelho, eu não posso ficar doente. Porque meu pai e minha mãe já têm tanta coisa, né? Que eu não posso dar mais trabalho. Aí fica aquele santo, é um santo dentro de casa, não abre a boca. Não pode ser criança. Ou, por exemplo, uma pessoa que, vamos supor que essa mãe aqui tem depressão pós-parto.
Acaba de ter o nenenzinho, depressão pós-parto. Essa mãe, ela tem dificuldades de se aproximar da criança muitas vezes. Cria um afastamento entre elas, né? Ou talvez um problema comum. Um problema, sei lá, um problema de saúde, problema financeiro, problema no trabalho, problema com o marido, sei lá. A mulher, ela tá com a cabeça lá no mundo da lua e ela cria um afastamento da criança sem nem perceber. Aquela criança, ela não se sente vista e ela começa a sentir que ela não é amada. Minha mãe não me ama mais, minha mãe me rejeitou, ou meu pai, né? Pode ser o pai também, pode ser a avó, pode ser qualquer pessoa que você considera muito. Você começa a olhar para aquilo e você começa a pensar: o que eu posso fazer para chamar a atenção e ser amada de novo? Mirinha. O que eu posso fazer para poder a minha mãe ou meu pai ou a minha avó ou quem sei lá que seja me enxergar? Vou fazer coisas. Vou lavar a louça, vou limpar a casa, vou ser obediente, vou cuidar dos meus irmãos, vou fazer todas as minhas tarefas, vou não sei o quê, vou ajudar minha mãe nas coisas, porque minha mãe já tem tanta coisa, está sofrendo tanto. Vou lá buscar os remédios da minha mãe, vou dar banho na minha mãe, vou fazer massagem no pé da minha mãe, eu vou. Aí a mãe olha e fala: ai, filha, eu não te mereço. Aí a mãe começa aos poucos a se aproximar novamente. Aí essa criança, o que ela percebe? Toda vez que eu faço coisas para os outros me veem. Os outros me elogiam, os outros me amam, os outros ficam perto de mim. Então, vou fazer isso pro resto da vida. Eu vou crescer, vou deixar de ser criança, vou continuar sendo, vou ser uma adulta que continua fazendo tudo para as outras pessoas. Porque eu descobri quando eu era criança que quando a gente faz coisa pelos outros, a gente é amado. Então, eu continuo fazendo coisas por causa das minhas dores infantis. O que está por trás disso são as suas dores infantis. Como que eu vou dizer não para a pessoa? A pessoa vai ficar com raiva de mim. Como que uma pessoa vai vir pedir ajuda no dia que eu ia fazer uma live? No dia que eu ia fazer uma reunião aqui com os meus diretos? Fulano, que eu amo, veio pedir uma coisa para mim, o que eu faço agora? Se eu falar para ela que não, o que ela vai pensar de mim? Quais vão ser os julgamentos, né? A pessoa não nunca mais vai me convidar para nada, nunca vai achar que eu não amo mais, vai achar que eu sou uma má pessoa. Baixa autoestima, gente. A pessoa tem uma baixa autoestima. Ela acredita que ela não é digna de amor. Então, que para ela ser amada, ela precisa fazer coisas pelos outros. Quem sofre de baixa autoestima aqui? Quem percebe que tem baixa autoestima? Levanta a mão para eu ver. Baixa estima não tem só relação com aparência, tem relação com muitas outras coisas, tá? Mas olha quantas mãos levantadas já. Gente, o sintoma básico de baixa autoestima é a gente achar que as pessoas não vão gostar da gente do jeito que a gente é. Então, que para as pessoas gostarem da gente, a gente precisa ser ou fazer coisas que estão além da nossa ossada, além daquilo que a gente pode fazer. E eu poderia ficar aqui dando vários exemplos para vocês. A gente podia ficar aqui falando de várias coisas que podem fazer uma pessoa se sentir assim. O abandono pode fazer uma pessoa se sentir assim. A injustiça pode fazer uma pessoa se sentir assim. Necessidade de controle pode fazer uma pessoa se sentir assim. Talvez uma pessoa seja tão controladora, a ponto de ela achar que as coisas só saem bem feitas quando ela faz. Se eu deixar na mão do fulano,
ou fulano não vai fazer, ou vai fazer mal feito. Então, eu vou ser obrigada a deixar as minhas coisas e fazer, porque senão fulano não faz. Ou não vai fazer do jeito que eu quero. O negócio vai sair. A pessoa vai fazer. Talvez ela não vai fazer do jeito que você faz. Mas você tem uma necessidade tão grande de estar no controle que você deixa de fazer as suas coisas porque você não suporta ver o jeito da pessoa fazer aquela coisa. Você não consegue suportar que uma coisa poderia ter sido 10 e foi 8. Aí você deixa de fazer todas as suas coisas para consertar aquilo lá que foi um 8 e poderia ter sido um 10. Necessidade de controle. E essa necessidade de controle vem do medo de passar por algum tipo de dor, de novo. Porque se eu estiver no controle da situação, tal coisa não vai acontecer comigo. Eu não vou passar vergonha. Vai ser bem feito. Ninguém vai falar que eu faço as coisas de mau jeito. Presta atenção, gente. Se você tem um problema com controle, muito provavelmente você não está delegando, você está tentando fazer tudo ao mesmo tempo e você está deixando coisas que são importantes de lado. E quando a gente tem uma mentalidade de escassez, a primeira coisa que a gente deixa de lado são as tarefas profissionais. Que a gente pensa, tá bom do jeito que tá, eu não vou dando para pagar as contas que tá bom, não vou mais mexer com isso, porque não dou conta, não consigo. Quando, na verdade, o que está por trás são essas coisas aí. Percebe, gente? Muitas vezes nós nos tornamos essa pessoa boazinha demais para nos sentirmos amados, para agradar, por medo. Medo de dizer não e alguém te criticar. Medo de dizer não e alguém te julgar. Medo de dizer não e alguém te abandonar. Percebe como tem muitos fatores envolvidos nessa postura de vida de eu tenho o quê? Eu quero muito que, a partir de hoje, vocês comecem a perceber aí no dia a dia de vocês, os momentos em que você pensa assim, mas eu sou obrigada a fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Porque eu quero que, no momento que você pense desse jeito, você automaticamente se lembre da voz da Sheila dizendo para você: será que tem que ir mesmo? O que está fazendo você pensar que você tem que ir? Eu quero muito que, chegando agora ao final da nossa aula, você comece a pensar e comece a se questionar da raiz de tudo isso. Do porquê que você desenvolveu essa postura de colocar as tarefas dos outros na frente das suas, de você não conseguir ter uma noite tranquila de sono porque você está tentando resolver o problema do problema de uma outra pessoa, do porquê que você não consegue dizer não para as pessoas porque existe uma coisa importante que você precisa fazer para você. Você precisa descobrir qual que é a raiz disso. O que foi que aconteceu na tua criação? Desde quando você começou a ter essa postura de precisar ter que fazer tudo para todo mundo? Talvez os exemplos que eu dei aqui você já descobriu. Talvez você já pensou, foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi exatamente isso que aconteceu aqui comigo. Talvez não foi exatamente o que aconteceu com você, mas foi algo parecido. Ou fez você lembrar de algo parecido que tenha acontecido com você. Então, é importante você descobrir quando foi que você assumiu essa postura e o porquê. Porque depois que a gente descobre a raiz desse problema, aí, ok, então beleza, Sheila, entendi o que você falou. Tudo que você falou aí para mim fez sentido.
Aconteceu isso na minha vida, mas e agora? O que eu faço com isso? Agora que eu descobri que é desse jeito. Pois é, você vai precisar aprender a mudar de postura. Você antes achava que a vida era verde, você descobriu que na vida tem muito de azul. Você vai precisar mudar. E vai precisar tratar isso. Vamos colocar um exemplo aqui. Você começa a sentir uma dor muito grande no joelho. Deixa eu beber uma água aqui, gente. Pera. Imaginar que você desenvolve uma dor muito grande no joelho, uma dor forte no joelho. Você tenta um monte de coisa, compressa, remédio, doutorzinho, creme, água. Você tentou de tudo. Nada está resolvendo. Aí você vai no médico. Aí você chega no médico, fala a situação, ele pergunta desde quando você está sentindo essa dor, qual a intensidade da dor. Bom, vamos ter que fazer uns exames para descobrir o que pode ser. Faz os exames, você leva lá no médico, o médico olha o seu exame e fala, o problema é isso, isso e isso. Então, agora que a gente descobriu aqui qual que é o problema, dentro lá do seu osso, dentro da cartilagem, dentro sabe lá de Deus o quê, eu vou passar um tratamento que você precisa fazer por 90 dias. Todos os dias você vai precisar fazer esse tratamento aqui, por 90 dias seguidos, para resolver esse problema que você está passando. Aí você vai ir para sua casa, e aí todos os dias você vai seguir aquele tratamento. Não é assim? Porque você descobriu a raiz do problema, o que estava causando aquele sintoma, que era a dor, você descobriu a raiz do problema e agora você está tratando a raiz do problema todos os dias. É o médico que faz para você? Não. É o próprio paciente que precisa fazer ali as coisas. Gente, é basicamente a mesma coisa que a gente precisa fazer quando a gente descobre o porquê nós desenvolvemos algumas posturas. Nós identificamos o problema, qual que é a raiz no exame, né? No exame, uma autoanálise que a gente faz. Depois a gente precisa descobrir qual que é o tratamento para resolver isso. Tratamento. E aí eu queria aproveitar, então, esse momento aqui com vocês, para falar para vocês, fazer um convite para vocês. Dia 15, dia 16 e dia 18, vai acontecer a maratona Quem Sou Eu? Essa maratona, gente, vai ajudar você a descobrir quem que é você, quem que você é, qual é o seu propósito, para que você consiga ter sucesso profissional e transformar a sua vida financeira. No dia 15, que é o primeiro dia da aula, quem vai ministrar essa aula sou eu. Para quem não me conhece, gente, eu sou terapeuta sistêmica, sexóloga clínica e educacional, sou mentora de alguns treinamentos de desenvolvimento pessoal, emocional. E nesse dia, no dia 15 desse mês de março, eu vou mostrar para você quais são as ações, qual é o tratamento que você precisa fazer agora que você identificou que você tem esse problema. Sheila, eu identifiquei que eu passei por esses paranauê aí na minha vida, na minha criação, na minha infância. Agora você precisa do tratamento. E eu vou mostrar para você. Porque na sistêmica, que é a abordagem terapêutica que eu uso, nós dizemos que para que você consiga se manter no seu lugar, desempenhando as tarefas da sua função, você precisa saber quais são as regras do jogo. Na vida, eu falei para vocês, é natural que aconteçam situações em que a vida vai te convidar a você sair da sua função e ir para a função do coleguinha. Isso vai acontecer várias vezes, em que você vai se ver naquela situação do eu tenho que. Quando você se vê nessa situação, você vai precisar seguir 5 regras, para que você não permita sair do seu lugar.
Todas as vezes em que você se vê na situação de eu tenho que fazer alguma coisa, você vai precisar analisar 5 regras. Das 237 pessoas que estão presentes aqui agora, vocês sabem quais são as 5 regras que vocês precisam seguir para não sair das suas funções? Quem sabe, levanta a mão aqui para mim. Só quem sabe, levanta a mão. Quais são as 5 regras? Por enquanto, uma pessoa. Então, gente, dia 15 vai ser a primeira aula da nossa maratona. Para você participar, você precisa estar no nosso grupo, um grupo fechado, só para as pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. Porque pode ser que você esteja aqui e você tenha falado assim, poxa, como eu estou contente, eu já resolvi isso na minha vida. Eu não passo mais por isso. Que ótimo, gente, eu fico muito feliz. Parabéns. Mas pode ser que você ouviu coisas aqui que estão martelando na sua cabeça agora. Pode ser que você ouviu coisas aqui que você ficou com a pulga atrás da orelha. Pode ser que você ouviu coisas aqui que começou a doer seu coração. Então, você precisa trazer barrindo e me colocando no último lugar. Não significa que eu não posso ajudar o outro, mas eu preciso ser uma das pessoas que está ajudada. Eu preciso ser uma pessoa que eu ame. Eu preciso me colocar como prioridade também. Então, para dizer basta, agora que você identificou no que você precisa dizer basta, você precisa saber quais são as 5 regras do jogo. Então, acho que vamos colocar aqui no chat para vocês o link para participar do grupo, porque as aulas, os links vão ser colocados só para quem está nesse grupo, tá? Eles não vão ser disponibilizados para outras pessoas. A maratona, ela é de graça, ela é gratuita, mas a gente quer o comprometimento de vocês lá no grupo, para a gente saber que vocês têm interesse nesse assunto. Então, vamos colocar aqui no chat para vocês o link do grupo, só clicar, entrar no grupo, que dia 15, dia 16 e dia 18, nós vamos ter essas aulas aí. No dia 15, quem vai ministrar a aula sou eu. No dia 16, a Adriana. E no dia 18, nós vamos ter a presença do Flávio e da Cláudia para falar com vocês sobre outros assuntos relacionados a isso. Relacionados a eu preciso me colocar em primeiro lugar também. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso gostar de mim. Do mesmo jeito que eu gosto das pessoas. Eu preciso aprender a dizer sim para mim, do mesmo jeito que eu digo sim para todo mundo. Porque toda vez que você diz não, que você não diz não para as pessoas, todas as vezes que você diz sim para o outro, você está dizendo não para você. Então você precisa aprender a dizer sim para você também, porque você também merece. Você também merece ter essa mesma consideração que você tem por outras pessoas. Tá certo, gente? Então eu espero vocês lá no dia 15 para a gente continuar esse bate-papo, porque essa história não termina aqui. Vocês precisam descobrir, então, quais são essas regras, para dizer basta de uma vez por todas. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu trouxe para vocês hoje, tá? E aí eu quero saber de vocês agora, quem que ouviu aqui é algo que tocou, que queira compartilhar, algo que queira trazer o assunto, se alguém quiser falar sobre algo, sobre algum ponto da aula que tenha gostado, que tenha feito sentido, vou ficar feliz de ouvir vocês. Só levantar a sua mãozinha, que aí eu vou chamando vocês, tá bom? Vamos lá, começar com a Antônia. Boa tarde para todos. Boa tarde. Sheila, deixa eu te falar uma coisa. Quando você
falou aí do não dizer não e dizer sim para as pessoas, até um tempo atrás eu não sabia dizer não. Tudo eu dizia, como eu sempre trabalhei de autônoma, então dava a impressão que eu era aquela pessoa que eu podia sair a hora que eu quisesse, a hora que alguém estralasse o dedo, Antônia, faz isso para mim. Eu ia lá e fazia, entendeu? É para amigos, é para parente, é para todo mundo, entendeu? Sim. Então, isso eu acho que marca a vida da gente, né? Porque é igual você falou, aí a gente aprendeu de criança, né? Minha mãe, nós fomos criados numa família grande, e tudo que a minha mãe mandava a gente fazer, a gente falava, sim, senhora, tô indo. E aí, por exemplo, eu lembro quando eu tinha 8 anos, 9 anos, morava numa fazenda, e eu fui ficar na casa do irmão meu, para poder estudar, que na fazenda não tinha escola. Uhum. E lá a gente era a escravinha da minha cunhada, sabe? Uhum. Que tinha que limpar o chão, passar aquele escovão pesado, o chão da casa tinha que estar sempre brilhando, as panelas tinha que olhar para as panelas e parecer que é um espelho. É o Entendeu? arquétipo da boazinha isso daí, hein? Tem que deixar tudo brilhando, fazer calado, não pode nem reclamar. E não podia reclamar, não. Se reclamasse, a gente ainda apanhava, entendeu? Uhum. Então, eu cresci nesse ritmo, que tudo a gente tem que falar sim, sim. E aí, na verdade, eu nunca tive tempo para viver eu, Uhum. entendeu? Uhum. Eu sempre vivi em função de alguém, entendeu? Sim. Aí depois eu comecei a assistir a live do Amanhecer com a Adriana, depois com você. Aí foi que eu fui começar a ver que eu tinha que viver para mim, entendeu? E até Sim. muitas vezes as pessoas falam assim, o que está acontecendo? Você está mudando, porque eu aprendi, por exemplo, minha nora falava, vai pegar fulano no ponto de ônibus? Eu responder para ela, não vou pegar. Você não está em casa? Você não pode pegar? E a ponto de eu falar para ela, não, eu já peguei os meus filhos na escola, agora é a tua vez. O dia que você realmente não puder, eu vou pegar no ponto de ônibus, mas caso contrário, não é minha obrigação, é sua, entendeu? Mas eu não sabia dizer não. Pois é. E isso que você falou, Antônia, eu acho que é um ponto bem interessante para todos aqui. Que bom que você falou isso, porque, assim, é uma coisa que realmente acontece na vida do autônomo, né? Porque o que acontece? A pessoa que trabalha numa empresa, né, que ela tem a sua hora lá para cumprir, se acontece alguma coisa, aquela pessoa é a última que recebe a ligação. Porque todo mundo pensa assim, tá trabalhando, tá lá no trabalho dela, então não posso ligar para ela para pedir tal coisa porque ela está em horário de trabalho. Mas o autônomo é o seu próprio chefe. E aí o que as pessoas pensam? Eu vou ligar para fulano porque fulano está em casa. Eu vou ligar para fulano porque fulano é o próprio chefe, então ele não precisa responder para ninguém. Automaticamente, quando alguém faz isso e você diz sim para essa pessoa, você deixa o seu trabalho para ir você lá fazer isso para essa pessoa, você está concordando com ela que a sua empresa, que o seu trabalho vale menos do que o trabalho da outra pessoa que é registrada lá na empresa, dentro do... Vocês entendem? Você está validando, você está exatamente dizendo para a pessoa, é verdade, meu trabalho não é tão importante assim, porque eu posso sair a hora que você me ligar para resolver um problema seu. Essa pessoa tem coragem de ligar lá e falar assim, olha, vai lá falar para o seu chefe que você vai precisar sair agora, porque eu preciso de você aqui para tal coisa. E a pessoa vai sair lá e perder as horas lá dela do trabalho. Ela tem coragem de fazer isso? Não. Só no último caso mesmo. Então, por que ela está fazendo com você? Eu costumo dizer, gente, que não existe parasita onde não existe hospedeiro. Se a pessoa tem coragem de fazer isso com você e de perguntar para você, é porque de alguma forma ela acha que você vai fazer. Então, você precisa colocar limites, você precisa dizer, olha, desculpa, mas eu estou em horário de trabalho. Ué, mas você está em casa. É, mas eu trabalho em casa. A partir de tal hora, eu posso te ajudar tal dia e tal horário, pode ser? Porque agora
eu não consigo. É lógico, né, gente, que a gente não está falando daqui de situações extremas, né? A gente não está falando de situações extremas. Às vezes a pessoa realmente está ali num sofrimento que realmente não tem o que fazer. Mas eu estou falando daquela pessoa, ou daquelas pessoas, porque às vezes é mais de uma, que a qualquer coisa ela precisa da tua presença. Seja a presença física, seja um ombro amigo. Às vezes a gente está mal, a gente está para baixo. Aí liga aquela sua amiga e fala assim: olha, eu estou precisando desabafar. Você já acordou mal. O que era para você fazer nessa hora? Desculpa, eu não acordei bem hoje, eu não estou bem. E infelizmente, se eu te ouvir agora, eu não estou em condições, eu vou ficar pior do que eu estou. Isso aí é você se amar. É você dizer assim: eu vou dizer sim para mim, para os meus sentimentos. Porque essa pessoa vai desabafar com você. E ela vai terminar a ligação leve. Ai, ainda bem que eu falei com a Raimunda. Ai, ainda bem que eu falei com a Maria. Meu Deus do céu, a melhor coisa que eu podia fazer era ter ligado para a Tereza, porque eu precisava muito falar. Só que aí tá lá a Maria, arrasada, com peso nas costas, dores no estômago, porque agora ela tá tendo que lidar com o que ela já acordou mal e com o do outro. Então é isso. Parabéns, Antônia, por você ter conseguido se priorizar, mesmo sabendo que você está em casa, você é uma profissional, você tem a sua empresa, e a sua empresa vale tanto quanto qualquer outra que está por aí. Viu? Parabéns. Deixa eu chamar aqui mais uma, Maria da Conceição. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu me identifiquei quando você falou que quando a criança tem um pai violento. Então, eu tive isso. Meu pai era muito violento com minha mãe e com os filhos. E às vezes eu era muito pequena, e eu chorava atrás da minha mãe. Uma certa vez ele bateu nela, derrubou ela na beira do fogão, e eu era muito pequena. Mas aí quando eu comecei, fui ficando maior, eu passei a enfrentar, passar na frente. Aí eu vou resumir, porque senão vai ficar muito longo. Sim. Daí, meu pai, eu saí de casa, porque meu pai, eu não aguentava mais ficar em casa. Com que idade você saiu de casa, Maria? Eu tinha 21 anos. E a gente era muito criança, meu pai não deixava a gente brincar, não deixava a gente estudar. Eu ainda estudei até a 7ª série, porque quando ele morreu, aí eu fui para a cidade e ainda consegui estudar um pouquinho. Os outros meus irmãos não estudaram nenhum, porque ele tirava da escola. Que tinha que trabalhar, que não ia comer prova, não. E aí depois, quando eu mudei para a cidade, aí de vez em quando eu ia lá ver minha mãe, visitar. Eu ia rapidinho, mas eu ia. Aí quando ele morreu, ele adoeceu, ele bebeu tanto, até quando ele foi para o hospital e morreu com ataque cardíaco, de tanta bebida. Só que ele discutia com nós, tanto faz, estava bêbado ou puro, era uma coisa só. Parece que ele tinha problema, a gente não sabia, porque já há muito tempo, anos atrás, nessa época, eu ainda não sabia o que era depressão, mas eu acho que ele tinha depressão, só pode. E nisso, meus irmãos, a minha família, meus irmãos ficou tudo doente, tudo com problema, inclusive eu. Dá uma depressão, eu tenho uma depressão terrível. Aí ele morreu, aí eu fiquei com minha mãe, depois minha mãe adoeceu, a gente mudou para a cidade com ela, cuidei dela até quando ela morreu. Aí, depois que ela morreu, aí eu peguei a responsabilidade de ficar com um irmão especial. E aí, cuidar desse irmão especial, e daí vai sim, sempre eu cuidando de pessoas da família. Eu cuidei do meu irmão meu, mais velho, já idoso, aí vem um outro irmão que tem problema, qualquer coisa é eu, aí tem um outro também que tudo é eu, tenho que dar conselho, ó, faz assim, faz assim, faz assim. E eu fico de um ponto que não aguento mais. Inclusive, hoje mesmo eu não estou bem. Com tanta coisa. Sim. Eu vou fazer uma pergunta para você, não precisa responder, tá? Tá. É para você meditar.
eu quero que você fique com essa pergunta para você meditar durante todo o resto da semana. Tá bom? Tá. Você cuida de todas essas pessoas aí, certo? Agora, no momento, eu cuido desse irmão meu especial e Sim, meu mas esposo, meu esposo acidentou e ele quebrou a clavícula, fraturou a certo, você tem. coluna, e aí Você, eu cuido do meu irmão e meu esposo, no momento. certo. Aí, eu tenho esses outros irmãos por fora. Qualquer coisa, assim, eles me ligam, Sim, qualquer coisa, mas vocês me imagina ligam, assim, entendeu? Mas eu cuido mesmo de um irmão especial, é 24 horas por certo. dia. Mas imagina assim, você cuidou do seu pai, cuidou da sua mãe, você cuida do seu Uhum, irmão, cuida do seu marido. Quando os outros precisam também, eles recorrem a você, certo? Então você tem todos esse papel de cuidadora diante de todas essas pessoas. A pergunta que eu uhum, vou te fazer é: quem cuida de você? E aí não precisa responder. Eu só quero que você medite nessa pergunta. Quem cuida de você? E quando você descobrir quem é, ou se você descobrir que não existe ninguém cuidando de você nesse momento, eu digo para você o seguinte: quem precisa cuidar de você é você mesma. Só que se você estiver cuidando de tanta gente assim, e eu não estou dizendo que você não pode cuidar, mas você vai precisar estabelecer limites, começar a olhar até onde você pode ir, para você cuidar de você também. Porque a gente só consegue fazer pelo outro aquilo que a gente faz por nós. E se você já está com problemas emocionais, né? Você falou, hoje mesmo eu já não estou bem. Como é que a gente dá para alguém algo que a gente não tem? Né? Então, se acontecer alguma coisa com você, como é que vai ser? Você precisa cuidar de você. Então, fica com isso na sua mente, tá? Medita com isso, medita isso na sua mente. E pode ser que venham muitos pensamentos que talvez você não consiga processar. Se você quiser, escreve num papel para você colocar num papel quais são os seus pensamentos. Faz um grupo no WhatsApp com você mesma, manda áudio para você mesma. Tenta tirar isso da sua cabeça e vai vendo o que sai. Tá bom? tá. Obrigada, Obrigada. viu, Maria, por você ter Deixa eu falado. te perguntar, só uma pergunta. Como que eu faço para mim entrar aí para mim poder participar dessas reuniões? Eu não sei direito. Tá. Aqui no chat do Sei, o chat Zoom, aqui eu sei onde é. isso. Aí eles colocaram aí o link. Quem puder colocar de novo, até se puder colocar, coloca o link aqui do grupo. É só você clicar que você já vai lá para o grupo. Você já entra Ah, lá. tá, entendi. Tá Tá bom, bom? obrigado. Tá bom, obrigado. Nada. Deixa eu ver aqui quem que tem mais. Mão levantada. Tereza. Sou eu? Isso, tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Desculpa o óculos escuro, é porque ele é de grau. Em primeiro lugar, eu queria te agradecer, né, por participar dessa palestra importante. Eu gosto muito desse assunto. E, na verdade, eu me identifiquei com quase tudo, né? Algumas coisas já foram trabalhadas, porque eu já fiz Uhum, terapia durante muito ano, né? E eu fazia uhum. terapia comportamental cognitiva com um psiquiatra. Muito legal, Só para TCC. você entender, até é difícil de eu enumerar aqui, porque é muita coisa que já aconteceu na minha vida. Mas eu sofri abuso na infância, né? E Uhum, abuso por parte de um membro da família. Então, já começa daí. Então, um lar disfuncional, né? E, por conta disso, eu tive que morar com a avó, desde os 14 anos, com a avó, com tia, enfim, com várias pessoas. E sempre uhum, cuidando dos outros e menos de mim, né? Então, realmente, eu tinha todo esse comportamento que você citou aí, eu tinha, né? Ainda tem alguns, por isso que eu quero participar do teu curso. Ainda tem, eu identifico uhum, que ainda é difícil. Por exemplo, você falou agora dessa questão de as pessoas sempre acharem que você pode resolver tudo, porque você mesmo já se colocou nessa postura, né? uhum. Aí, por exemplo, agora eu estou aposentada. Então, as pessoas acham que uma pessoa aposentada ela não tem nada para fazer. Tem tempo livre, né? Tá Está de ali férias para ajudar intermitentes. todo mundo, né? Só que hoje eu gosto de ajudar as pessoas, é uma coisa minha mesmo.
Mas eu já me eduquei muito para isso, sabe? Já sou mais assertiva, já quando eu posso eu faço, quando não. Mas eu tenho essa tendência que você falou de achar que eu sempre faço melhor do que os outros, então eu já campo para esse lado aí de querer ajudar, porque é uma coisa assim que ainda está um pouquinho arraigada, né? Mas eu já me trabalho mais, né? Então, é isso. Eu Mas queria compartilhar. Lógico que eu tenho muitas outras coisas para compartilhar, mas eu vou deixar isso aí para o curso, com certeza vai ter momentos para fazer Mas isso. que legal, Tereza, que você falou, obrigada, né, pelos elogios e por você ter compartilhado. É importante mesmo. E você falou uma coisa interessante, né? Faz parte de mim ajudar. E realmente, gente, o ser humano, ele é de compartilhar, né? Nós somos pessoas de compartilhar, nós somos pessoas dependentes. Eu dependo do meu vizinho depende de mim, eu dependo. A gente depende uns dos outros. Mas o que a gente precisa começar a observar é se quando a gente vai ajudar, se a gente segue essas 5 regras. Porque se você seguir essas 5 regras, está tudo ok, está ótimo, maravilha, você pode continuar ajudando. Só que às vezes a gente nem sabe quais são. Então a gente ajuda do jeito que a gente acha que deve ser. E às vezes o jeito que a gente acha que deve ser é disfuncional e a gente nem sabe. A gente às vezes nem se dá conta. Então, vamos ajudar? Vamos, mas vamos descobrir quais são as regras para ajudar. Ok, vou ajudar, mas eu vou precisar estabelecer 5 critérios. Diante desses 5 critérios, eu sei até onde eu posso ir, se eu posso ir, se é melhor eu nem começar, né? Então, a questão não é mudar a nossa personalidade, mas é fazer de um jeito que fique leve para a gente e que não nos atrapalhe na nossa vida, né? Não atrapalhar a nossa saúde emocional e física, e, consequentemente, se a gente estiver bem emocional e físico, as outras áreas da nossa vida também vão ser bem-sucedidas. E o profissional é uma delas. Obrigada, viu, Tereza, por você ter falado. Obrigada também. Um beijo para você. Agora, a próxima, Adriana. Adriana Babiano. Oi. Oi. As suas aulas sempre me surpreendem, viu? Faço questão de Que estar bom, presente. espero que E a gente positivamente. sempre aprende. E assim, eu me identifiquei também com muitas das coisas aí. E tinha muita dificuldade de falar não. E fazia, ajudava, me esgotava, me acabava, mas fazia. Aí eu aprendi, estou aprendendo, né? Estou em processo de dizer não, mas dói, isso pesa às vezes, só que depois alivia, né? Tirar tempo para mim, igual eu entrei na Timol mês passado, né? Então, assim, igual foi colocado aí, tem muita coisa para a gente fazer, e para mim, que caiu assim como uma luva hoje, que foi isso, né? De continuar dizendo não e priorizando os meus objetivos, porque senão eu não vou atingir a meta que eu quero, né? Então, assim, dizer não é doído, mas é possível e é bom. Sim. Isso aí que eu tinha. E às vezes, assim, gente, por que é dolorido dizer não? Primeiro, porque a gente já está acostumado a dizer sim. Segundo, porque às vezes a gente tem as retaliações, porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir a gente dizendo não. Como assim? Disse não para mim. Toda vez. Aí, gente, olha só, ainda. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Você sempre fez o primeiro não que você deu, a pessoa ainda saiu falando mal de você. Né? Eu tenho um caso que eu falo, né, que eu gosto muito de dar os meus próprios exemplos, coisas que têm acontecido comigo mesmo. Uma vez, olha só, eu sempre aprendi, eu sempre soube que não é legal a gente ficar ouvindo alguém falar mal de outra pessoa, né? Que a gente tem que cortar. Quando alguém vir falar mal de uma pessoa, você tem que cortar. Mudar assunto, né? Assim. Mas eu era uma pessoa tão difícil de dizer não que eu tinha dificuldade até disso. Então, tinha uma pessoa que tinha um costume de me ligar ou de me mandar mensagem para falar mal de outras pessoas. Qualquer pessoa. Qualquer situação que tinha, vinha desabafar e falar. Criticar e tal.
E aí chegou um momento que eu falei, eu tenho que dizer não. Eu tenho que começar a colocar limite. E, gente, eu me lembro que nesse dia, eu estava por mensagem, né? Aí a pessoa começou e eu pensei, como que eu vou dizer, né? Aí eu formulei uma frase. Aí, quando ia mandar, apagava a frase de novo e formulava outra. Não, deixa eu falar de um jeito que talvez fique, né, melhor. Aí formulava, apagava de novo e pensava, meu Deus, como que eu vou... Aí vou mandar um áudio. Aí mandava o áudio, cancelava o áudio. Gente, como é que eu vou fazer? Eu não sabia como que eu ia fazer. E aí eu falei assim, olha, vai... Eu digitei e mandei. Tipo, não tenho o que fazer, eu tenho que cortar. E a pessoa percebeu que eu cortei. Algo que eu nunca tinha feito antes. O que vocês acham que aconteceu? Vou falar para vocês. Ficou com raiva, cortou relações, 1 mês sem falar comigo. E nesse 1 mês de gelo que essa pessoa me deu, vocês acham que eu fiquei linda, maravilhosa? Ai, Sheila, parabéns por ter conseguido dizer não. Muito bem, você avançou, progrediu, parabéns. Não, não era isso que eu pensava. Eu pensava, ai, meu Deus do céu, olá, fulano ficou com raiva de mim. Ai, meu Deus do céu, não devia ter falado, devia ter mandado áudio em vez de ter escrito, porque vai do jeito que a pessoa leu. E, ai, para quem será que essa pessoa falou que ficou com raiva de mim? Porque se falava das outras para mim, podia falar de mim para os outros também, né? E eu fiquei nessa por um bom tempo. Aí depois de 1 mês, um tempo assim, essa pessoa chegou e falou, Sheila, fiquei com muita raiva daquilo que aconteceu, mas depois eu fiquei pensando que você estava certa, fiquei pensando que eu nunca deveria ter falado para você sobre aquela pessoa, parabéns por você ter sido firme em falar comigo. Aí eu, né, deu aquele alívio. Depois eu pensei, por que meu alívio só veio depois que ela disse isso? Por que antes eu já não consegui? Por que eu precisei da validação de uma outra pessoa? E aí eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Eu não preciso mais da validação dos outros para dizer não. E se a pessoa entende ou não o meu não, isso é da pessoa. Já não faz mais, já não faz mais sentido para mim ter que carregar esse fardo também. Carregar o que a outra pessoa está pensando. Meu Deus do céu, os meus pensamentos já ocupam tanto do meu tempo, eu ainda vou ficar pensando o que os outros estão pensando, né? Mas não é fácil, é um exercício diário, é aos poucos. E no começo é difícil, mas o importante é começar. Então, parabéns por você ter começado a dizer não, viu? Obrigada aí por você ter compartilhado. Gente, eu vou chamar mais 4 pessoas que estão com a mãozinha levantada para a gente finalizar, tá? Então, vou chamar a Anne, depois a Maria, depois a Raimunda, depois a Maria. Então vamos fechar aqui com essas 4, tá? Vamos começar com a Anne. Pode falar, Anne. Levanta abre seu áudio. Ai, Sheila, tem que agradecer você, menina de Deus. Que bom. Você, a Cláudia, a Adriana, vocês são uns amores. Realmente, você não tem noção quanto você ajuda a gente. Eu precisava de uma coisa. Eu queria saber se essas aulas dessa maratona vão ser gravadas, que horas elas serão ao vivo, né? Uhum. E, sim, eu preciso muito saber quem eu sou e preciso saber dessas 5 regras. Pois é. Então, vamos lá, responder para você. As aulas, elas vão ser às 8 horas da noite, às 20 horas, tá? Certo. As aulas. As aulas vão ficar gravadas para quem não consegue assistir, porque eu sei que tem muita gente que tem compromisso, né? Vai ter compromisso talvez no dia 15, às 8 horas, talvez vai ter compromisso no dia 16, às 8 horas, né? Quarta e quinta, geralmente, às vezes é um dia que o pessoal já está com um dia já com programação. Então, a gente vai deixar gravado para a pessoa assistir depois. É lógico que é muito melhor assistir ao vivo, porque a gente tem esse momento de bater um papo, de você trazer a sua questão, de você fazer a sua pergunta, enfim. Mas o importante é que você tenha acesso à aula. Então, as aulas vão ser às 20 horas. No dia 18, aí a aula vai ser num horário diferente, porque aí, como é no fim de semana, então, eu só não tenho certeza se vai ser às 14h30 ou às 15h, mas todos os horários vão ser passados lá no grupo, tá? Então, é importante que você esteja lá no grupo, porque aí você vai receber o link. Se não conseguir assistir na hora, tem a gravação para assistir depois.
Tá, joia. Obrigada de coração. Tá certo? Obrigada a você. Um beijo. Beijo. Agora, a Maria Cleide. Oi, Sheila. Então, tudo que você falou aí, eu já vivi tudo, né? Um pouco de a baixa autoestima. O meu pai me separou da minha mãe quando eu tinha, acho que entre 5 e 6 anos, então eu carreguei esse peso para a vida toda, assim. Até os 38 anos, eu sofri muito porque, assim, eu não entendia por que ele tinha me levado e não tinha devolvido para minha mãe de volta, que ele tinha falado, Você né? foi Minha com mãe seu falou pai, para é mim. isso? Você foi com seu pai? Na O meu separação, você pai foi me com seu pai? levou. Isso. Não, foi assim, ele separou da minha mãe, eu fiquei com minha mãe. Aí, conforme um tempo, ela apareceu lá e resolveu me levar para ficar uns dias com ele. Passaram dias. Aí eu lembro a minha mãe, aí a única cena que eu lembrar da minha mente, que a minha mãe falou assim, você vai lá, você vai com seu pai, mas você vai voltar, ele vai te trazer de volta. Só que ele nunca tinha, aí ele nunca me devolveu mais para ela. Então eu carreguei isso a vida toda. Então eu sofri com depressão, a baixa estima é muito grande. Eu sempre fui muito boazinha, ainda sou, mas assim, aprendi a dizer não, né? Uhum. Então eu sofri muito, aí eu só vim realmente melhorar mesmo depois que o ano passado que eu fiz uma terapia e consegui perguntar para o meu pai, né, por que que ele não tinha me devolvido, né? Te Só devolvi. foi depois que eu perguntei para ele. Uhum. Por que que eu não tinha me devolvido? Eu passei a vida toda com isso, mas nunca perguntei para ele, nunca tive coragem. Aí depois da terapia eu perguntei, pai, por que que você não me devolveu? Aí ele falou, não, minha filha, porque eu perguntei para você se você queria voltar, você disse, não, foi mais era criança, eu não sabia nem o que eu estava falando, né? Mas, enfim, aí depois dessa terapia foi que realmente me ajudou muito, porque emocionalmente é uma pessoa quebrada emocionalmente. Aí depois do curso aí com vocês também me ajudou, tá me ajudando ainda, que eu estou em processo, mais ainda, né? A pensar em mim, a dizer não. Mas a minha vida toda sempre foi muito assim, como fala, é como fosse um novelo de linha. Sim, Aí assim, a relação com a família, aquela árvore genealógica. Isso me ajudou muito, porque eu nunca me importei em querer saber da família, quem era a minha família. Meu pai e minha mãe também não sabiam muita coisa, então assim, eu cresci longe da minha família. Então isso me, assim, marcou muito, muito mesmo. Sim. Então, então tudo isso... Desculpa, pode falar. Imagina. Enquanto você estava falando aí, o que me veio assim, né, na minha cabeça, para Mariazinha, lá, aquela criança lá atrás, o que ela sentiu foi que como se a vida dela tivesse sido roubada. Uma vida roubada. E eu ainda tenho que ficar calada. E aguentar isso calada. E você aguentou calada isso a vida toda. Foi. Não é? Pois é. Então, tá vendo como que esses processos são importantes? Enquanto você não conhece quem é você e o porquê que certas coisas aconteceram com você, quando você não tem compreensão disso, a impressão que você tem é que você realmente vive uma vida que não é sua. Né? E isso atrapalha muito em tudo. Atrapalha a nossa saúde, atrapalha nossos relacionamentos. Como que eu vou confiar? Como que eu vou confiar? Porque eu fui traída na minha infância. Me disseram que iam fazer uma coisa e fizeram outra. Como que eu vou confiar nas pessoas agora? Né? E pensa, se você for pensar só, por exemplo, no profissional. Existe uma relação ali que precisa ter de confiança entre o profissional e cliente. Se a gente não conseguir confiar, como é que vai ser essa relação profissional-cliente? Não existe relação. Então, que bom que você foi procurar ajuda, que bom que você está lá com a gente, porque isso vai ajudando cada vez mais você a aterrar os pés no chão e descobrir do que você é feita, de onde você pertence, quem você é e o que você pode ser. Parabéns, viu? Obrigada. Agora, Raimunda. Raimunda Rosa tá ali com um ventiladorzinho gostoso nas costas. Tá calor aí, Raimunda? Tá sim, muito Você é calor. de onde? Você é de onde? Boa tarde.
Eu sou da Bahia, Ah, interior terra da Bahia. boa. É calor mesmo. Tudo Eu bem aqui com de você? Miguel Calmon. Tudo bem. Eu gostaria de dizer que essa live foi mil, 10 é pouco, e eu estou muito, muito maravilhada de ter feito parte dela. Me identifiquei 85% de muitas palestras que você deu aí, e gostaria de saber, para que eu não conversasse muito, né? Uhum. Gostaria de saber como eu posso fazer parte dessa live dia 15, 16 e 18. Ok. Se eu posso fazer parte. Com certeza, com certeza. Você pode, você deve fazer parte. Se você gostou dessa aula hoje, Com certeza. você vai gostar ainda mais do que a gente está preparando para vocês lá. Para participar, Raimunda, Tá bom. para participar, você Vamos. tem que entrar no chat aqui. Sabe o chat do Zoom? Sabe mexer no chat aqui do Zoom? Até hoje eu nunca consegui, não, mas posso pedir ajuda, né? Porque o link a gente colocou aqui no chat do Zoom, né? Para você participar, é só por isso que clicar em cima. Eu fiz a pergunta exatamente por isso, porque quando você falou aí nesse nome, eu senti que eu ia ter dificuldade de entrar, por isso que eu perguntei se tinha outro meio. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Cláudia, você tem o contato da Raimunda? É o que eu ia sugerir. Raimunda, quem que é sua patrocinadora? Você está na Timol? É Geralda. Ela mora no Rio de Janeiro. Eita, eu não sei quem é a Geralda, mas pede a Geralda. Acho que é Geralda Azevedo, parece. A senhora está em algum link? A senhora recebe os links das reuniões da Timol pelo Zap, em algum link? Em algum grupo? Sim, sim, sim. Eu já faço parte de 2 grupos da Timol. Então, lá no grupo, a senhora vai achar o meu nome. Se a senhora for procurar lá os membros do grupo, aí a senhora pode me mandar uma mensagem ou pedir para a Geralda entrar em contato comigo, a gente manda o link para a senhora. Pronto. Como é seu nome? Cláudia Santinon. Cláudia, né? Anota o nome da Cláudia Santinon. Procura ela. Se você não achar, você vai lá e fala com a Geralda e fala: Geralda, eu preciso falar com a Cláudia, me manda o contato da Cláudia, que aí ela te manda. Isso. Obrigado. Aí ela te manda o link. Você não ficar de fora. Mas eu sei que o tempo é limitado, né? Por isso que eu também falei Imagina. bem. Foi um prazer falar com a senhora, Raimunda. Boa tarde aí. Curte seu ventinho. Beijo. Deixa eu falar agora com a última. Maria Melo. Maria Melo, consegue ligar seu áudio, sua câmera? Sem coisa? Espera só um pouquinho. Ela está com 2 dispositivos. Estou com 2 ligados. Espera aí. Você está com 2. Tem que ser um só, senão nós não disputa direito. Senão não sai. Ai, meu Deus. Isso aqui é audiência, hein? Tem 2. 2, é? Você vê, minha filha? Não é fraco, não. Pronto. Foi. Boa. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem? Tá tudo bem, filha. Eu cheguei, eu atrasei meia hora, eu estava aqui fazendo um cadastro aqui, e aí cheguei meia hora atrasada. Falei, vale, meu Deus. Mas conseguiu pegar bastante coisa, né? Eu peguei bastante. Então, assim, eu fui criada pela minha avó, né? Minha madrinha. E meu pai era uma briga com elas, porque ele queria me pegar de volta, e elas não queriam, e eu também não, que meu pai, naquela época, ele parecia que ele era muito bravo, né? E ficou naquela coisa, né? Aí a gente vai crescendo, vai... Esses avós que te criaram eram os pais do seu pai ou os pais da sua mãe? Da minha mãe. Tá. Era da minha mãe.
Aí a gente foi criando, aí a pouco eu pensei assim, eu percebi que eu não tinha para quem pedir nada, né? Que a minha madrinha, tadinha, trabalhava na roça, meu pai era com todos os meus irmãos, que eram mais 7, 8, nem sei mais, eram 7. Aí eu digo, não, eu tenho que trabalhar. E nessa, minha filha, graças a Deus, assim, me tornei assim, independente, né? Entre aspas, né? O que dava, o que eu trabalhava, dava para mim viver tranquilo. Aí vai, nasce sobrinho e vai aquela coisa, e aí qualquer coisinha ia ligar para a tia, me arruma tanto, tá? Um pouquinho vai. Daí a pouco o neguinho não se contenta com mais, né? Tem que ser mais. Você dá a mão, quer o braço, quer a perna, quer tudo. Filha, minha madrinha que morava, eu fui criada junto com ela, né? Ela faleceu, aí eu acabei, me casei, né? Antes, né? Um pouco. E aí, de repente, o pessoal pedia, né? Meu marido falava assim, Maria, mas que negócio é isso? A pessoa liga para cá, nem pergunta como é que você está. E eu doente, olha só. Mas graças a Deus eu era aposentada, tinha meu dinheirinho que caía lá, né? Então, foi muito assim, difícil, é muito difícil nesses casos, porque a gente sabe, a pessoa tem necessidade, mas se você ficar alimentando aquilo ali, daí a pouco você não dá conta e não satisfaz, né? Quando você diz não, você deixa de ser uma pessoa boa, você é ruim, né? E é muito complicado. Eu vivo assim, eu já estou tentando me libertar disso, né? Que assim, meu coração é muito, muito sensível nessa causa, porque assim, a minha família era muito, muito unida, cada um, assim, tempo da minha avó, todo mundo, se matasse uma galinha numa casa, todo mundo comia daquilo, né? Então era muito unido, todo mundo se preocupava com o que acontecia na casa um do outro e tal, né? Na situação de cada um. Sim. Só Mas que aí... isso que você falou aí, Dona Maria, é tão comum, né? Acontece em casa de tantas pessoas e geram tantas feridas emocionais, né? O fato de ter crescido longe dos pais já é um fator, porque a criança quer pai e mãe, mesmo que seja bravo, mesmo que seja ríspido, a criança quer o pai e a mãe. Então, isso por si só já é um fator de ferida emocional. Depois a gente cresce, a gente vai perdendo as pessoas, né? A gente tem as nossas desavenças, às vezes, no relacionamento, enfim, tantas coisas vão acontecendo diante disso. E lá, na nossa aula no dia 15, a gente vai falar sobre isso. Sobre, às vezes, a ajuda que as pessoas querem da nossa parte e que a gente, por amor, faz, mas que, na verdade, não ajuda. Faz né? mal para a própria pessoa, para quem a gente Pois está... Você vê, por exemplo, ó, uma coisa que me veio na minha cabeça aqui agora, conforme você estava falando, né? A pessoa ligava para você para pedir dinheiro, né? E aí você pensava, não, eu tenho dinheiro, graças a Deus, esse dinheiro eu tenho, eu posso ajudar. Ok, eu tenho para dar e eu posso ajudar. Porém, se essa pessoa está me pedindo dinheiro, então, o que essa pessoa está me dizendo? Que ela tem dificuldades em administrar dinheiro. Porque se ela tivesse se ela tivesse bem em administrar dinheiro, ela não precisava pedir emprestado para outra pessoa, certo? Isso quer dizer que todas as vezes em que ela for lidar com dinheiro, ela vai administrar mal esse dinheiro. Mal, é verdade. Eu percebi que estava fazendo mal para elas. Aí eu recebo esse dinheiro hoje, como eu não sei administrar, eu gasto errado, e aí daqui a pouco eu vou precisar de novo, e aí eu vou pedir de novo. E aí, do lado de cá, a pessoa que fornece esse dinheiro, se ela realmente quisesse ajudar de uma forma efetiva, o melhor seria, sei lá, eu vou pagar um curso aqui de administração financeira para você fazer. Não, mas eu quero dinheiro. Não, mas não é isso. Não é o que você quer, é o que você precisa, né? Não adianta você querer o dinheiro se você pega o dinheiro na mão e você não sabe cuidar. Só que às vezes a gente não pensa nisso, porque a primeira coisa que a gente pensa é eu tenho que ajudar, porque fulano está precisando. Está precisando, não tem nada, está cheio de menino, não tem nada para comer.
Exato. Aí, ninguém faz lá comida, parece assim que a comida é de graça. Não liga, porque hoje em dia, gente, a fome no mundo está demais. Acho que se você puder aproveitar tudo que você puder aproveitar, é o ideal. Então, você está colaborando com todo mundo, né? Não é uma questão de você ser mesquinha, mas acho que tudo que você vai estar trabalhando, você tem que saber utilizar, né? Amanhã, mais tarde. Vai ser bem interessante, Dona Maria, você estar lá junto com a gente na aula, porque a gente vai falar bastante sobre isso, né? Você usou uma palavra que me chamou a atenção. A minha família é muito unida. E muitas vezes o não fazer, o dizer não, pode vir dentro da sua cabeça, no seu coração, assim, se eu não fizer, eu vou estar saindo dessa união. Eu vou estar colocando uma divisão nessa família. Nossa família era tão unida e agora eu digo não? Então, né? O que minha mãe diria disso, né? Aquela que matava o frango e dava para todos. O que ela diria se ela me visse agora dizendo não para esse sobrinho, para essa sobrinha, para essa pessoa ou para essa outra pessoa? Então, é importante a gente se questionar e nessa aula a gente vai falar bastante disso. Viu? Obrigada por você ter compartilhado com a gente. Obrigada a você, viu? É muito legal essas aulas. Nossa, fico muito... Até aprendido bastante, né? Ainda falta muito, ainda não deu para mim ver todas as aulas, mas... Sim, mas a gente vai assim. Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. O importante é não parar. Né? A gente só vai parar quando realmente a gente não tiver mais fôlego no pulmão. Mas antes disso, respirar. Vamos continuar sempre aprendendo. Um beijo, Dona Maria. Outro para você. Tchau. Bom, gente, então acredito que a gente fez uma aula aqui muito gostosa, a gente aprendeu bastante coisa, a gente conversou agora um pouquinho aqui. Não esqueçam de estar lá com a gente no dia 15, 16 e 18 de março. Se você não conseguiu o seu link, começa a olhar aí nos grupos para você pede para o seu líder, fala, olha, eu estou querendo entrar naquele grupo lá que a Sheila falou, onde que eu consigo? Vá atrás que você vai achar. Tá certo? Cláudia, quer falar alguma coisa para finalizar? Só agradecer, né, gente? Baita conteúdo, e vocês não sabem o que ainda vem pela frente aí. Obrigada, Sheila. Obrigada pela presença de todos. Essas lives, né, esse conteúdo, vocês podem trazer pessoas que não estão na Timol, tá? Mandem aí o convite pro grupo. Se as pessoas não quiserem entrar no grupo, manda o convite no dia que a gente vai disponibilizar. Todo mundo, gente, tem que conhecer esse conteúdo. Ele é libertador, né? A Sheila teve um papel muito importante no meu aprendizado. Ela me ajudou quando eu descobri quem eu era, que não foi fácil, tá? Saber quem a gente é. É um susto quando a gente realmente sabe quem nós somos e a gente vai tirando, né, as cascas que a gente foi criando, achando que nós somos uma pessoa, e através de todo esse conteúdo a gente realmente põe para fora quem nós somos, e não é só saber. Depois de saber, a gente precisa de apoio para saber, e agora? Esse eu que eu encontrei, o que eu faço com isso? Então, a vida é um eterno aprendizado, gente. Até hoje, eu devoro os conteúdos da Sheila, ela também estuda muito, não para por aí, né? Porque são situações, pessoas diferentes, e a gente... É um mundo fantástico. Eu digo sempre que é um caminho sem volta. Vocês estão saindo daqui diferente da hora que vocês chegaram, e sempre que a gente vai mais para fundo, melhor a gente vai ficando. Então, não percam esse conteúdo que a gente vai trazer para vocês, e nós estamos muito empenhados em que vocês realmente vivam a vida que vocês merecem. Talvez o que você está vivendo hoje não é o que você merece. Obrigada a todos. Isso aí. Gente, um beijo. Bom final de dia aí para vocês, tá? Tchau, tchau. Tchau, obrigada.